Olá, boa tarde. Agradecer a presença do Filipe Almeida, Portugal Inovação Social, que já está connosco. Também a presença de todos os 22 colegas que estão nesta sala de Zoom para acompanhar esta conversa que vamos ter cerca de uma hora. Vou iniciar também aqui a partilha daquilo que será o nosso flow para a conversação de hoje. Já estivemos a falar um bocadinho com o Filipe sobre como é que o Portal Inovação Social e o próprio Filipe se está de alguma forma a relacionar com este desafio do Covid, portanto este confinamento. Tivemos aqui a oportunidade de já poder ingressar, a falar um bocadinho sobre isto e partir então já para o início desta nossa conversa. Estamos numa fase em que aparentemente vamos encerrar esta medida de confinamento, portanto estamos a terminar esta fase de reflexão e chegou o tempo de agir, portanto, chegamos ao tempo de ação. Um, para quem nos acompanha pela primeira vez, esta rúbrica que estamos hoje a desenvolver inspira-se no livro de Gabriel Garcia Marques e no seu livro O Amor nos Tempos de Cólera, para tentarmos perspectivar os novos desafios que se avizinham. Durante esta narrativa, O Amor nos Tempos de Cólera, Gabriel Garcia Marques registra, através de um estilo literário reconhecido como realismo mágico, além das aventuras de Florentina Risa e Firmino Urbino, diversas transformações sociais. Assim, nesta terceira Human Power Talk, vamos falar de transformação social em tempos de crises sanitárias. Convidamos o Filipe Almeida, presidente de Portugal Inovação Social, para partilhar a sua visão sobre os desafios atuais e pós-Covid 2019. Portanto, passaria apenas a fazer uma breve introdução ao Filipe. Portanto, o Filipe Almeida nasceu em Coimbra, morou em várias cidades do país, estudou nos Estados Unidos e fez o doutoramento no Rio de Janeiro. Académico, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra desde 1996, é formado em Gestão de Empresas, doutorado em Administração, com gosto por filosofia moral e outras formas de ver e de pensar. Investigador do Centro de Estudos Sociais e do Centro de Estudos Cooperativos da Economia Social, professor de Contabilidade Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Comportamento Organizacional, Ética e Responsabilidade Social das Empresas, é um humanista com vocação metafísica, músico, ensina para aprender, gosta de sorrir, prefere os campos e as montanhas e se pudesse deixava todas as horas de vida semeadas. Filipe, obrigado pela tua disponibilidade. Eu sei que estás com uma agenda extremamente ocupada, ainda há um bocadinho te estava a ouvir na iniciativa conjunta da Casa do Impacto com outras organizações, em que falavas também um bocadinho sobre estas questões. Como é que desafios tem o Portugal Inovação Social em tempos de Covid? Olha, Carlos, muito obrigado pelo convite e tenho muito gosto em estar aqui a conversar contigo no âmbito desta iniciativa de Human Power Hub, uma incubadora de inovação social, entre as várias que apoiamos, de referência. Relativamente ao Covid, eu não sei se a tua pergunta é uma pergunta de ordem pessoal ou institucional. Para a Portugal Inovação Social, esta pandemia, como para todos nós, veio trazer desafios acrescidos. Mas nós temos a obrigação de dar resposta ao que podemos no âmbito deste contexto. As respostas imediatas que foram necessárias, a Portugal Inovação Social, para quem não saiba, mas em princípio quem nos está a ouvir saberá, é uma iniciativa pública do governo português que tem como objetivo, através da mobilização de fundos da União Europeia no âmbito de Portugal 2020, financiar projetos de inovação social, ou seja, projetos que apresentem propostas inovadoras para responder a desafios coletivos. E fazer isso não só financiando diretamente os projetos para experimentar essas novas respostas, mas também promovendo parcerias dos empreendedores que desenvolvem esses projetos com investidores públicos e privados, criando assim aquilo que chamamos um mercado de investimento social também. E, portanto, a Portugal Inovação Social não atua diretamente na resolução dos problemas, cria condições para que eles para que se possam experimentar novas soluções que permitam resolvê-los. O que aconteceu com esta pandemia é que os problemas, em princípio, em geral, quase todos os problemas se agudizaram e outros novos surgirão. E, portanto, temos que estar atentos a essa realidade
e ajustar a nossa ação a estas novas exigências. Isso significa, de imediato, ajudar e apoiar, acompanhar de perto, de forma permanente, os projetos que já estão em curso, são 314 à data de hoje, e facilitar o mais possível o modelo de financiamento e gestão destes processos. Isso foi uma coisa que fizemos de imediato e, entretanto, apoiada por uma deliberação geral no âmbito de Portugal 2020, nomeadamente prolongando o prazo dos projetos que foram suspensos, mantendo o financiamento de remunerações, mesmo com atividade suspensa, revendo metas, entre outras coisas, além de estarmos sempre disponíveis do outro lado do telefone para esclarecer dúvidas e ajudar a acalmar angústias próprias desta fase. Isto é a ajuda imediata. Entretanto, estamos também já a preparar a possibilidade de um novo concurso, ajustado ao que possam ser as prioridades que resultem desta crise iminente, tentando perceber exatamente o que é que vai ser este momento já a seguir, e isso também será naturalmente ponderado em função do mapeamento que agora já vamos fazendo das necessidades, por um lado, ou seja, dos problemas emergentes, e por outro lado, das disponibilidades por parte dos empreendedores e de investidores com quem vamos mantendo a articulação próxima. Pelo caminho, estamos a tentar fazer pontes com projetos que tenham alargado a sua ação para dar resposta às necessidades do Covid, desta pandemia, que resultam desta pandemia, e investidores, nomeadamente municípios, que tenham necessidades concretas. E é isso que temos vindo a fazer no imediato, ao mesmo tempo que não paramos a nossa atividade central, que neste caso é a criação dessas condições através do financiamento de projetos. Espero muito em breve, daqui a poucos dias, poder anunciar a aprovação de cerca de novos 120 projetos, que representam mais de 20 milhões de euros de financiamento, a que acresce quase 10 milhões de euros de investimento social. Portanto, colocar mais 30 milhões de euros, a somar aos 50 milhões que já foram disponibilizados ao serviço da inovação social, que esperamos possa dirigir-se também a dar respostas e darão com certeza resposta aos problemas que se agudizarão na sequência desta pandemia. Portanto, enfim, é um somatório de tudo mais. Para nós não mudou muito, mudou o formato, mas o foco é absolutamente o mesmo e incansável, como desde o início. Muito bem, muito obrigado. Eu recordo que o nosso próprio projeto também é um dos projetos Portugal e Inovação Social. Temos muito orgulho em fazer parte desta família, desta iniciativa do governo português. Os nossos desafios são muito similares aos que acabaste de referir, portanto, num breve, curto espaço, tivemos que fazer aqui uma readaptação no sentido de conseguirmos transferir para o online algumas das nossas iniciativas e de algum sentido de poder apoiar aquilo que são os nossos empreendedores e as 3 comunidades que neste momento estão ativas no seio do Human Power Hub. Mas vamos então aqui voltar aqui à nossa conversa, tendo em conta aqui este livro, esta obra literária do Gabriel Garcia Marques, e portanto basicamente este é o ponto de partida para as nossas conversas, uma vez que também retratam uma história em tempos de pandemia. O livro parece abordar a aventura e a desventura do Florentino Ariza e da Firmina Daza, que depois mais tarde se veio chamar de Firmino Urbino, pois apesar de aparentemente amar Florentino, casou com o Juvenal. Entretanto, passaram 51 anos, 9 meses, 4 dias, até que os dois se voltam a encontrar. Bem, o livro, além desta história de amor, relata aqui várias mudanças sociais que aconteceram neste tempo de cólera. Conseguimos reparar ao longo da narrativa que as instituições mudam, estamos a falar do Estado onde está a acontecer, portanto o Estado colombiano e a própria cidade de Cartagena das Índias, acontecem vários processos de guerras, de várias ações, há aqui também alterações sociais, há alterações também como as pessoas veem a questão da religião. São descritas também alterações demográficas, de migrações, de pandemias, também refugiados, alterações naquilo que é as questões familiares, das próprias organizações que aparecem retratadas no livro, também das próprias empresas,
há uma empresa em particular que é muito focada nesta história, e há também aqui alterações tecnológicas no âmbito da mobilidade, comunicações, ciências. Nós tivemos já nas conversas anteriores a falar um bocadinho sobre estas alterações e estas mudanças, mas hoje queríamos falar um bocadinho mais em termos gerais, e por isso que te convidamos a ti, porque a ideia aqui é um bocadinho falar daquilo que são os desafios a nível de sociedade. Fizemos aqui algum levantamento de algumas questões, e o primeiro é este êxodo da família Daza. Portanto, basicamente, o pai da Fermina, quando se sente ameaçado, as questões da história de amor entre Fermina e Florentino, foge para o campo. Portanto, diz que foge por causa da cólera, mas a primeira razão pela qual foge é exatamente por esta relação amorosa. Portanto, mas é um movimento migratório. Como é que tu vês esta questão dos movimentos migratórios agora em tempos de Covid? Como é que vês esta situação que está a acontecer na Grécia, que acontece um bocadinho por toda a Europa, este êxodo que está a acontecer, que neste momento tem a ver com questões externas ao Covid, mas o que é que poderá acontecer agora em tempos de Covid? Olha, Carlos, eu vou-te pedir um favor, é que não me deixes desviar da pergunta que me fizeste, Muito bem. porque a minha tendência é para mergulhar nesta história e falar-vos também deste livro, porque eu acho que é um pretexto belíssimo e dou-vos os parabéns pela ideia. Presumo que quem nos esteja a ouvir inclua quem tenha lido o livro e quem não leia e quem não tenha lido também. Mas deixem-me dizer que o Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques, é um livro que, embora seja um clássico, dependendo da idade com que se lê, pode ser muito transgressor. Porque é verdade que daqui se inferem todas estas ideias, mas é difícil desviar do essencial do livro. O essencial do livro é uma história de resiliência afetiva e de um estudo muito interessante que, sendo profundo, é delicado sem ser agressivo, da natureza humana. Ele é recheado de personagens extraordinárias, complexas, que nós poderíamos reconhecer à nossa volta e, e, e o livro segue como um filme. Consegue visualizar-se o tique, o toque e até o cheiro de cada uma destas personagens que se vão multiplicando. Portanto, eu recomendo vivamente o livro e há vários ensinamentos que daqui decorrem, alguns até inusitados. Vamos lá, eu vou tentar manter o foco, vá. Relativamente à migração, neste caso, uma retificação de memória. Eu não acho que não é a família Daza que vai toda para o campo. O pai manda a filha com uma prima, uma tia, não é? Sim. Não é assim? Para que ela não se mantenha ao alcance do pretendente florentino Ariza. E depois, quando ela volta, rejeita-o liminarmente, convencendo-se que ele já não é interessante. Sim. Enfim, demorou depois 51 anos para perceber que talvez estivesse enganado. Sim. Mas é isso. E então, movimentos migratórios. Bom, quando falamos do campo e da cidade, desses movimentos migratórios, eu aprendi a pensar sobre estes movimentos migratórios com essa de Queiroz, com a Cidade e as Serras. Com uma das personagens que para mim parecem reais, o Jacinto, que muda-se de uma aristocracia repleta de luxos em Paris para a remota terra de Tormes, que na época, quando foi escrita o romance da Cidade das Serras, não existia e que hoje, à conta do romance, já existe e já tem um nome. Tormes, ali perto de Santa Cruz do Douro. E essa relação, o Jacinto, que tinha tudo na vida, era intelectualmente preenchido, um homem culto, que só vem encontrar a felicidade quando finalmente dorme no chão duro daquela casa semi-abandonada, no alto da terra e aos sete, enfim, isso. E, portanto, os movimentos migratórios, neste caso, podem ser feitos em busca, em geral, são feitos em busca de melhores condições de vida, não é? Em fuga de condições que não sejam boas. E a migração clássica não é da cidade para o campo, a migração clássica é do campo para a cidade.
penso que era aqui que estavas a colocar a questão. E colocaste a questão no sentido de perceber se agora estamos ou se vamos assistir ao movimento contrário de migração das cidades para o meio rural. Era isso, não era essa a Sim, questão? sim, das duas formas. Sim, eu acho que as atrações da cidade não vão mudar com esta pandemia. Claro que neste momento se desenvolveu o medo do outro e o outro está mais concentrado na cidade do que no campo. Mas uma vez superada esta crise, eu acho que os elementos fundamentais que atraem a cidade se mantêm, ou seja, o desejo de progresso material, relacional e cultural, que são elementos fundamentais para esse movimento do campo para a cidade. E isso não é mau em si mesmo, mas coloca desafios. E os desafios são, desde logo, criar condições para que os grandes centros urbanos possam dar uma resposta eficaz a estas aspirações e ao convívio simultâneo de tantas pessoas e tantas famílias, multiculturais, porventura, cada vez mais, mas em relação ao campo, é fundamental também termos o desafio de não permitir, ou pelo menos tentar contrariar o mais possível, o seu despovoamento. E o despovoamento das zonas interiores é objetivamente uma desvalorização do nosso património natural herdado e da capacidade de podermos expandir horizontes também sem ser concentrados todos no mesmo espaço. E, portanto, há aqui o desafio de preparar as cidades para a inevitável continuidade deste movimento migratório para as cidades, há o desafio de tentar que se faça um movimento contrário, provocando atrativos suficientes nos meios mais periféricos e do interior para que as pessoas migrem para esses lugares e que também se fixem aqueles que lá estão. E para isso, quer dizer, o segredo, como fazer, pode precisar de inovação, mas o que é necessário instalar nesses lugares não é difícil. Além da paz natural, bucólica e da saúde que habitualmente se associa a lugares que não são tão poluídos e tão concentrados do ponto de vista das infraestruturas e das pessoas, há que levar para lá também aqueles elementos de conforto essenciais que as pessoas buscam na cidade. Ou seja, permitir o progresso material, o que significa desenvolver do ponto de vista económico esses lugares, permitir o progresso relacional, ou seja, criar possibilidades de relação com mais pessoas, mesmo nessas zonas, e as possibilidades de progresso cultural, não é? Levando formas interessantes de ligação ao mundo, à cultura e à criação. Claro, e as questões da educação e da saúde como básicas, não é? O acesso à saúde e o acesso à educação. E, portanto, essas condições são fundamentais. Onde é que entra a inovação social? Entra na tentativa de dar estas respostas todas. No fundo, é responder a estas perguntas. Como é que nós conseguimos criar elementos de retenção das pessoas no interior e de atração de novos residentes? Como é que conseguimos criar elementos que melhorem a qualidade de vida dentro das cidades? Sendo que, pragmaticamente, do meu ponto de vista, temos que aceitar que os movimentos migratórios entre estes dois mundos se manterão, apesar desta pandemia. Movimentos migratórios por outros motivos é outra coisa. Os movimentos migratórios do mundo, na Europa, quer dizer, por razões humanitárias que levam a problemas humanitários, já têm outros motivos. E um deles, muitas vezes esquecido, são as alterações climáticas. Se formos à raiz dos problemas, as alterações climáticas estão a provocar êxodos em massa, além das questões de guerra que nós conhecemos também. E isso é inevitável. E nós temos isso também em Portugal, as ondas de calor sucessivas que podemos ter, os cientistas já vão apontando para zonas do país especialmente mais vulneráveis a essas ondas de calor que poderão provocar despovoamento por falta de condições. Então é necessário começar a criar soluções que antecipem esse problema, além de dar resposta ao problema imediato. Muito bem, muito obrigado por esta tua análise relativamente Já agora, Carlos, voltando ao livro, indo buscando uma ideia do livro, a certa altura, quando a Fermina aceita por carta, sem nunca ter falado com ele, o casar com o Florentino entusiasmado está a negociar com a mãe quando é que há de ser essa data, não é? E ela diz, espera pelo fim da guerra. E o padrinho dele, se bem me lembro,
diz-lhe, espera pela guerra para quê? Nós, desde que me conheço, diz ele, não é? Desde que me conheço, que a guerra está nos montes. Todos nós sabemos que aqui na cidade não nos matam com tiros, matam-nos com decretos. É Isso, verdade. isso está relacionado com o que estávamos a dizer. Portanto, há várias formas de opressão. Portanto, a guerra não está na cidade, não se mata com tiros, não é? Mata com decretos. Isso é uma forma também de opressão, a simplificação da nossa vida também. É Sim. uma solução. No outro dia, neste tempo de confinamento, temos mais tempo para ouvir algumas destas webinars. Eu ouvi no outro dia um italiano que é um conhecido social designer, o Sr. Ezio Manzini, e ele dizia que este tempo é um tempo que traz algumas dificuldades a esta densidade que tu mencionavas há um bocadinho nas cidades. O facto das cidades terem um grande número de densidade, como é que tu achas que vai se conseguir gerir este tipo de ações das pessoas na rua, nas pessoas nos trabalhos? Por exemplo, nós estamos a equacionar a abertura do Human Power Hub já na próxima semana. Estamos a ver com a Câmara Municipal aqui as questões da forma de acesso ao edifício e, portanto, aquilo que tem a ver com os postos de trabalho. Isto vai criar aqui muitos desafios a todas as organizações, não só aquelas que trabalham na escola, na educação, mas também há um impacto social. Como é que tu vês estas alterações que podem afetar o desenvolvimento dos projetos de inovação social que estão neste momento em curso e aprovados em Portugal? Estás a falar das questões do emprego ou as questões comportamentais? Questões do emprego, as questões comportamentais, questões cívicas, naquilo que tem a ver com acesso ao espaço público, tudo isso. Sim, olha, naturalmente esta pandemia, isto é novo na história de vida da maioria de nós, nunca experimentámos nada assim, portanto, parece-me inevitável, e já há indícios nesse sentido, que que tenhamos que lidar com stress pós-traumático e burnout de muita gente. Burnout, desde logo, dos profissionais de saúde e dos profissionais cuidadores, não é? Portanto, os cuidadores, profissionais de saúde que trabalham com estas pessoas já estão em burnout, isso é inevitável e é necessário ter resposta direcionada para esse problema que é evidente. Depois há um stress pós-traumático da população que desenvolve um medo irracional do outro, porque este inimigo é o pior de todos, ele não só é invisível, como está dentro de cada um de nós, e, e o nosso inimigo, muitas vezes, por paradoxal que seja, é aquele de quem nós mais gostamos. É o nosso neto, é o nosso cônjuge, é o nosso filho, que sendo assintomático nos pode transmitir esse inimigo invisível que nos mata, então é um desafio terrível. E independentemente da superação desse desafio, que vai com certeza demorar mais do que todos desejaríamos, mas vamos superar, vão ficar marcas. E essas marcas só podem ser contrariadas com ou superadas com a retoma lenta, compreensiva dos hábitos que nos são naturais. E, portanto, não vale a pena forçar uma mudança radical de comportamentos nas pessoas que, entretanto, estão a sentir o receio de existir, de sair à rua, de se relacionar, de dar um abraço. Portanto, desse ponto de vista comportamental, isso pode ser um desafio. Admito que possam nascer, entretanto, bons projetos criativos de inovação social que deem resposta a este aspecto muito particular do ponto de vista comportamental. Depois, do ponto de vista comportamental das instituições, pode haver ensinamentos que permitam aproveitar esta crise como uma oportunidade para perceber que é possível flexibilizar métodos de trabalho, que é possível flexibilizar horários sem que se perca muita coisa. Não estou a dizer nem a advogar sequer o teletrabalho como sistema de todo, mas permitir outras formas de relação
para pessoas que não estavam habituadas a elas, para instituições e organizações que também não estavam habituadas a determinados métodos de trabalho, e isso pode ter uma aprendizagem interessante do ponto de vista das instituições. Mas do ponto de vista do emprego, a situação é mais radical. A Organização Internacional do Trabalho estima uma quebra de consumo com esta crise que pode chegar aos 3,4 trilhões de dólares, com a consequente perda de postos de trabalho na ordem dos 25 milhões. E isto, vamos comparar, a crise de 2008-2009 provocou uma perda de 22 milhões de empregos. Não é? Esta estima-se que chega a 25 milhões. Ora, não tendo recuperado inteiramente da anterior, acumulando com esta, isto vai criar um problema terrível. E não é preciso chegarmos à pandemia. No final, em 2019, já se discutia amplamente o fim de uma parte significativa do emprego. A inteligência artificial está, combinada com as tecnologias de informação, está a ritmo acelerado a substituir a necessidade de muitos dos empregos que nós conhecemos. E a breve trecho, eles tenderão a desaparecer se a inteligência artificial continuar a desenvolver-se como está. Trabalho administrativo, contabilistas, o trabalho, as caixas de supermercado, os repositores, os especialistas em marketing, estudos de mercado, os próprios programadores. Portanto, há muitas funções, muitos empregos que tendem a desaparecer. Segundo a Forrester, a inteligência artificial tenderá a eliminar 29% de todo o emprego nos Estados Unidos até 2030 e apenas criará 13%. Ou seja, há aqui um déficit de soluções de empregabilidade com este modelo económico que nós temos atualmente. E os empregos, e por conta disso, o que é que vai ser valorizado no futuro? E agora já faço o gancho com a tua pergunta. O que será valorizado no futuro é trabalho que implique criatividade, empatia, entendimento das relações humanas, pensamento prospectivo, decisões complexas com implicações morais, ou seja, todo o cocktail de competências necessárias para o empreendedorismo social. E o empreendedorismo social, que é o processo de experimentar novas soluções com impacto social na transformação da vida dos outros e das suas relações, é, desse ponto de vista, uma possibilidade de futuro que se amplifica com o que era o caminho antes da pandemia e que agora se reforça com a pandemia. Porque o que vai acontecer é que vai disparar o desemprego e com esse desemprego vamos ter uma quantidade muito significativa de talento disponível. Talento disponível. E esse talento disponível deve, obviamente, também ser aproveitado para desenvolver essas novas respostas sociais e, de alguma forma, já antecipar o que era inevitável, que é a extinção de uma parte do emprego por conta da evolução tecnológica. Portanto, eu colocaria neste caldeirão de ideias a resposta ao que tu me colocaste. Portanto, estes são os desafios que temos pela frente e em todos eles o empreendedorismo social como processo e a inovação social como finalidade podem ter uma palavra a dizer. Muito obrigado, Filipe. Vamos avançar aqui na nossa análise ao livro do Gabriel Garcia Marques. Uma das questões importantes, uma destas personagens principais é a Fermina Daze. A Firmina tem um papel muito importante, porque ela toma iniciativas de emancipação, na forma como ela enfrenta o pai, na forma como ela enfrenta o próprio marido, na forma como ela própria também aquilo que é o status quo da sociedade e a própria sogra e o movimento social da cidade, mas depois também com várias iniciativas do ponto de vista da sociedade, com organizações da sociedade civil, promove a cultura, promove o bem-estar, a solidariedade. Como é que vês este papel da Fermina e o papel da emancipação feminina na inovação social? Olha, antes de chegar lá, relativamente à Fermina Daza, que é uma personagem extraordinária, mas não é única. Este livro, ele desenrola, então, como disseste, em torno deste romance mal resolvido, que só no fim só no fim é que temos um grande final, que eu não vou revelar para quem queira ler o livro, vale a pena, entre o Florentino,
Arisa e a Fermina Daza. Eles encantam-se, e depois quero falar da forma como eles se encantam também, mas isso mais à frente, a pretexto de uma pergunta que me faças, volto lá. Mas há outras personagens importantes antes de falar da Fermina. Eu vejo este livro como quase, não é bem um triângulo amoroso, mas é quase. O doutor Juvenal Urbino, que dá o apelido à Fermina Daza quando se casam depois, é uma pessoa extraordinária. O Juvenal Urbino, para mim, é uma das personagens principais deste livro, médico de formação, e naquele tempo, ao virar do século XIX, do século XIX para o século XIX, início do século XIX, se não me engano, por aí, era um humanista, naturopata, que sendo um médico reputadíssimo, e que tinha imensos feitos não só clínicos, mas sociais e intervenção fundamental na sociedade, reconhecido até por presidentes, era um homem que dizia que o bisturi era a maior prova de fracasso da medicina, porque achava que a maioria dos medicamentos eram veneno, por um lado, e por outro lado se resolviam as coisas de outra forma, e apesar de tudo era um médico convencional. E ele é uma figura incrível até ao fim. E além dele, nós temos várias, porque o Florentino, com o desamor da Fermina, passa 50 anos da vida em casos sucessivos amorosos, que ele contabiliza num caderno até ter 622 relações amorosas, fora os casos fugazes, não é? E algumas dessas mulheres, várias dessas mulheres, são personagens muito interessantes de conhecer ao longo do livro. Portanto, o livro, desse ponto de vista, é um tributo à mulher, porque não é só a Fermina Daza que tem a figura que tem, como a descreveste, são as várias mulheres que passam pela vida do Florentino, que o autor, o Gabriel Garcia Marques, vai descrevendo em detalhe. E a mais importante da vida dele, que nem sequer é a Fermina, a mais importante da vida dele é a Leona Cassiani, uma negra que ele conhece num contexto promíscuo, mas que na verdade lhe pede uma oportunidade de emprego e que vai transformar a empresa de que tu falavas no início, da Companhia Fluvial, acho que era assim o nome, não me recordo exatamente, geria barcos no Rio, e que transforma totalmente a empresa. E é interessante perceber como é que aquela mulher, que veio de um prostíbulo, já sabia exatamente o valor que tinha e que, começando do zero, vai transformar totalmente o negócio, chegando ao ponto do Florentino achar que ela ameaçava o seu lugar. E isso é um tratado ao empreendedorismo feminino, a história da Leona Cassiani, que acabou por ser, reconhecidamente no livro, a mulher mais importante da vida dele, não porque eles se tenham envolvido, que nunca se envolveram, apesar de algumas tentativas, mas porque acabou por criar as condições para que o Florentino seja a personagem que é. Voltando à Florentina, à Fermina Daza e ao que me perguntas sobre o papel da mulher. Olha, eu tenho ao longo deste tempo em que estou na Portugal Inovação Social, me cruzado com várias teorias. Conheço aqueles que acham que a inovação social, como visa ao impacto social e tem uma vocação solidária, tem naturalmente um contexto para uma ética mais feminina e, portanto, será natural encontrar mulheres na inovação social, porque tem essa ética do cuidado mais aflorada. Também já conheci quem achasse que o empreendedorismo social, porque tem que responder a lógicas de mercado, pressupõe uma certa agressividade na forma como se desenvolvem modelos de negócio, se capta financiamento, que é, portanto, uma vocação masculina e, portanto, é natural encontrar homens que são naturalmente mais agressivos desse ponto de vista na relação com o ecossistema, com o mercado, digamos assim, a levar em frente projetos de inovação social. E o que te digo é que eu não consigo ter uma visão clara sobre isto de todo, porque o que eu tenho encontrado é que é uma inovação social, à data de hoje, neste tempo em que vivemos, do ponto de vista do género, onde homens e mulheres trabalham em conjunto. Posso dizer que no conjunto de projetos que nós apoiamos,
nós temos mapeadas assim de caras e mesmo temos relação, 70 empreendedoras. 70 empreendedoras que são as mulheres que levam os seus projetos em frente, a maioria das quais idealizou-os e coordena equipas e leva o projeto em frente. Das 70, talvez 40 estejam na área da proteção social, mas também temos na área da justiça, da saúde e da educação. E, portanto, a experiência que nós vamos tendo é de que, de facto, a inovação social não só visa a emancipação daqueles a quem se dirigem os projetos, mas também é em si mesma emancipadora, porque permite que as mulheres se afirmem desse ponto de vista e não sozinhas, muitas vezes em colaboração com os homens. Portanto, o que eu sinto neste mundo da inovação social, tendencialmente poderá haver casos, naturalmente, um pouco mais radicais, mas com mais homens de um lado, mais mulheres do outro, mas em geral o que eu sinto é que neste mundo da inovação social a mulher tem um papel perfeitamente equiparado ao do homem, não se distinguindo sequer esse perfil, não consigo distinguir quem é mais eficaz ou mais criativo, homens ou mulheres. Na verdade, eu por formação pessoal aprendi desde muito cedo a não fazer essa distinção e fui-me espantando na idade adulta com a necessidade de o fazer por conta da sociedade em que nós estamos, e muito bem, e portanto ainda hoje para mim eu tenho que fazer algum esforço para distinguir a visão feminina da masculina, porque para mim o que me interessam, sempre interessaram, são as pessoas. E aqui é um território onde eu nunca senti necessidade de proteger nenhum dos géneros, proteção a nenhum dos géneros, porque eles têm ampla liberdade para se expandir e as mulheres, desse ponto de vista, são agentes de criatividade, de ação imparáveis. Sim, o livro, há um bocadinho falavas de outros personagens, eu também tinha aqui uma que gostava também de alguma forma de reforçar, é o papel da mãe do próprio Firmino, a Trânsito Arisa, tem um papel fundamental, portanto, em todo este processo da paixão do Firmino, os momentos em que o Firmino de alguma forma se vai abaixo, que entra num processo de depressão amorosa, a necessidade de alguma forma também de o apoiar no seu processo de aprendizagem, a questão do acesso ao primeiro emprego, é a mãe em trânsito que vai falar com o proprietário que é tio, avô ou tio do próprio Firmina na Companhia das Caraíbas, do Fluvial das Caraíbas. O papel das mães também é extremamente importante e se calhar esta segunda fase sobre esta questão, o papel da mãe na inovação social. O papel da mãe. Sim. Da mãe. Da Ora mãe. que pergunta inusitada. E a minha pergunta, desculpa devolver-te com uma pergunta, é a mãe de quem? A mãe do Firmino, portanto a Trânsito Arisa, tem este Sim, papel fundamental de apoiar tem. no processo de depressão, depois no apoiar o filho no Sim. processo de transição profissional e depois Certo, também certo. de alguma forma de apoiar o próprio Firmino no acesso ao primeiro emprego, na forma como ele consegue depois Sim, também mudar de emprego, portanto ele inicia como um aprendiz de telégrafo, passa depois para trabalhar como certo. tio na companhia, porque ele quer ser rico, quer ser famoso, quer ter de alguma forma um papel importante na sociedade, é por isso que ele diz a razão por qual quer ir para o trabalhar, mas o papel da mãe em todo este processo é fundamental, portanto o papel da transitoriza. Como é que tu vês o papel das mães dos empreendedores sociais? As mães dos empreendedores sociais. Sim, sim. Ora, então deixa-me dizer que nós temos empreendedores sociais de muitas idades diferentes. Alguns deles já passaram para aquela fase onde são pais e mães das suas mães. E isso é normal. Portanto, isso também é uma coisa interessante da inovação social. Ela não está cativa apenas de uma, pequena, de uma geração dos 20 e poucos anos que ainda tem pais inspiradores ou castradores. Enfim, nós sabemos que há uma tendência para crescer por adesão ou por oposição aos modelos parentais. Depois haverá os casos felizes da neutralidade, mas nem toda a geração de empreendedores sociais é assim. O que eu sinto, eu não tenho um conhecimento suficientemente claro de como são as relações parentais dos empreendedores sociais, mas tenho a intuição que tenho das conversas que tive até hoje é de que o apoio das famílias acaba por ser, ou pelo menos a tolerância das famílias perante esta coisa estranha do empreendedorismo social e da inovação social é importante, mas coloca questões porque
porque são modelos diferentes. Repara, o empreendedor social, tipicamente, é aquela pessoa que não está preocupada em ter uma posição social e enriquecer, e desenvolver e comprar uma boa casa e ter bens materiais. O empreendedor social está preocupado em que a sua vida faça sentido através do impacto que tem no outro. E procura desesperadamente deixar a sua pegada na areia desse ponto de vista e um impacto positivo, melhorando a vida do outro, no fundo procurando uma razão existencial a partir do impacto no outro. E esta energia e esta inquietação, e isto nem sempre se entende facilmente por parte de gerações que se habituaram a outro modelo de emprego, de percurso, enfim, por aí fora. Mas, enfim, é isso. Portanto, eu acho que o papel dos pais, como cuidadores destes sonhos, é um papel importante, porque estas novas gerações pensam de uma forma diferente do que os seus pais. E isso é muito radical. Isso é uma geração posterior à nossa, que já tem outra concepção do mundo, e que não é, enfim, e continua a existir modelos tradicionais e tal, mas isso tende, até por conta desta evolução do mercado de emprego, a transformar-se numa coisa diferente. E, portanto, eu diria que temos dois tipos de pais: os pais que educam e os pais que são educados. E isso vai continuar assim. Já agora, em relação ao papel da mãe, da Trânsito Daza, Arisa, não é? Um trânsito A Arisa. mãe, Arisa, do pai do Florentino, nota de rodapé. O livro chama-se Amor nos Tempos de Cólera, mas para quem não tenha lido, a cólera em si, como doença, é uma personagem muito secundária. É muito secundária. É um enquadramento que se vai fazendo naquele tempo, mas raramente ela penetra na história. Se nós nos distrairmos, nem sentimos que existe cólera, peste e passa um pouco ao lado. E eu interpretei o livro quando o li a primeira vez, e agora passei os olhos rapidamente para voltar a falar contigo, interpretei de outra forma e achei que na altura, achei curioso, achei várias coisas. Eu aprendi várias coisas com aquele livro e uma delas eu vou deixar para depois dizer. Mas uma delas é que a cólera, neste caso, é outra coisa. Porque a certa altura, exatamente, não sei se é um diálogo da mãe com o Florentino, o Florentino fica muito ansioso porque não tem resposta à primeira carta ou à segunda carta que envia para a Fermina. Ela não responde um dia, nem dois, nem três. E ele fica tão ansioso que aquilo gera um mal-estar, que tem vômitos, desarranjo intestinal, vai parar ao médico e tal. E a conclusão, não sei se da mãe, se do médico, é de que os sintomas do amor são muito parecidos com os sintomas da cólera. E, portanto, ela ficasse descansada que não era cólera, era amor. O que não quer dizer que seja menos grave, neste caso. Mas isso repete-se pontualmente ao longo do livro. Portanto, aqui, amor no tempo de cólera, não só a doença, que eu acho que é metafórica neste caso, cólera no sentido do impacto que estas relações afetivas também têm. Isto é uma sabedoria da mãe do nosso personagem. Sim, e a própria forma como a Fermina conhece o Urbino também é por causa de uma possível sintoma de cólera, portanto ela fica também doente depois de quando ela se percebe que já não gosta. Não, isso foi como ela conheceu o Juvenal, Sim, o então exatamente. marido, que era médico, não é? Foi Portanto, um erro clínico, como ele dizia. o Juvenal vem ver uma paciente que possivelmente está infectada de cólera, portanto todo o agregado familiar da Fermina está assustado e depois ele percebe que não é cólera e é assim que ele conhece a própria Fermina. Muito bem, vamos voltar aqui ao nosso guião da nossa conversa. Sim. Portanto, vamos analisar aqui outra situação que também tem grande destaque no livro do Gabriel Garcia Marques e que tem a ver com esta questão da procura e da espera do Florentino. Portanto, a realização pessoal. Como é que o Florentino se sente autorrealizado? O que é que ele procura? O que é que o faz feliz? A inovação social também é um processo de autorrealização? É com certeza. De caras. Eu não sou um empreendedor social, quer dizer, não, hoje já vou tendo dúvidas, mas não era.
Portanto, o que eu conheço é do que eu vou conhecendo nos outros. E se há aspecto que é transversal em tudo o que tenho visto, nós neste momento estamos a trabalhar com 287 entidades empreendedoras, ou que incluem empreendedores à frente destes projetos. Vamos em breve aprovar mais de 120 novos projetos, que incluem mais uma centena de novos empreendedores. E o que eu tenho conhecido em todos é uma ligação ao projeto que é afetiva e existencial e, portanto, sim, é um projeto de vida, porque ninguém se decide a desenvolver uma abordagem inovadora para resolver um problema social. Em geral, o que acontece com estes empreendedores é que eles são empáticos em relação ao problema, ou porque já o viveram ou conhecem quem o viveu, portanto, conhecem o problema de perto. E isso cria logo uma relação emocional com aquele problema. Desenvolveram uma ideia inovadora para dar essa resposta. No fundo, fizeram a pergunta fundamental: e se? E se isto se fizesse de outra forma? E se não fosse preciso sofrer tanto ou durante tanto tempo? E se tentássemos aqui uma alternativa outro, que aliviasse o sofrimento e que melhorasse as perspectivas de vida destas crianças ou destas pessoas ou destes idosos. E ao fazer essa pergunta, há uma energia que se mobiliza para mobilizar depois outras pessoas e outros recursos, e é um caminho de realização pessoal, com muitos obstáculos, porque os obstáculos neste trajeto são imensos. E, infelizmente, muitas vezes, eu e a minha equipa somos agentes de alguns obstáculos, porque há uma burocracia associada ao financiamento dos projetos, ao acompanhamento dos projetos, uma exigência, naturalmente, que ultrapassa às vezes a preparação que as pessoas têm para fazer isto. E, no entanto, as pessoas resistem, por maior que seja a dificuldade. Porquê? Porque o objetivo não é fazer qualquer coisa que dê certo, é fazer aquela coisa em particular. E quando nós sabemos exatamente o que queremos e temos uma noção clara do que é que nós somos essencialmente, nos descascarem como uma cebola e nos agarrarmos a essa ideia, e se nada nos perturbar essa visão, como não perturbou ao Florentino Ariza durante 70 anos ou 50 e tal anos, isso é um aspecto essencial da realização pessoal. Isso não significa que não estejamos disponíveis para fazer correções de trajeto se nos estivermos enganados no foco. Isso também acontece. Mas o essencial desta mensagem é essa: é seguir a intuição do coração e a intuição do que nós sentimos que está certo para nós, por muito que isso pareça incompatível com os arranjos de vida que nós prevíamos. E é isso que o livro mostra, e mostra que está certo. Poderia ter descarrilado, mas acaba por ser uma lição interessante para todos. E é isso que eu vejo nos inovadores sociais, essa capacidade de se reinventarem todos os dias por uma convicção profunda de que aquilo que estão a fazer está certo e estão no lugar certo a fazer aquilo que deviam. E isso é invejável. Muito bem. Esta procura do Florentino e esta espera, portanto, de alguma forma ele enquanto espera vai procurando, enquanto procura também espera, portanto, ele menciona várias vezes que está à espera que o marido da Fermina possa falecer para ele poder ter uma nova oportunidade. Ele vai fazendo um processo de melhoria pessoal, portanto ele vai investindo na sua qualidade enquanto escritor, vai investindo também no seu status social, vai fazendo aqui um processo de melhoria. Achas que isto é importante para um empreendedor social, portanto de alguma forma estar sempre atento àquilo que são novos desafios, àquilo que são novas metodologias, novas tecnologias e poder de alguma forma se preparar para quando o momento certo chegar ele possa estar pronto para poder desenvolver a sua iniciativa e para ter sucesso naquilo que se propõe? Sim, de caras, de caras. É um ensinamento direto que decorre da experiência que eu tenho tido no contacto com este mundo e que se cola a essa experiência do Florentino, sim. Aliás, há uma passagem interessante na qual eu próprio revi a Portugal Inovação Social, uma vez que provocaste esta necessidade de fazer comparações com o livro do Gabriel Garcia Marques, eu também me coloquei nessa posição. Desculpem, o Florentino, a nossa personagem,
lê compulsivamente, tem uma cultura extraordinária e escreve muito bem. De tal maneira, escreve tão bem e gosta tanto de poesia que ele é demitido da função de escriturário de cartas comerciais, porque não havia carta comercial que ele escrevesse que não tivesse uma prosa quase poética, e, portanto, não tem jeito para isso, porque as cartas comerciais são ascéticas, e, portanto, ele não consegue fazer isso. E o que é que ele faz nessa altura? O que ele faz nessa altura é, começa a escrever cartas de amor para quem precisasse, não é? Para os colegas, para os amigos e tal, cartas de amor e cartas afetivas, não é? Portanto, e assim vai descarregando o seu talento, ao mesmo tempo que vai fazendo outras tarefas. E a certa altura, vê-se, e as pessoas iam-lhe pedindo, sob reserva, para fazer a carta, em nome dos outros, era uma espécie de escritor fantasma. E ele, a certa altura, vê-se numa situação engraçada, interessante, onde há uma senhora, uma rapariga, que lhe pede para escrever uma carta de amor para o seu amado, e depois o amado, sem saber disso, pede-lhe a ele para dar a resposta àquela carta. E ele, a certa altura, tem que encarnar duas personagens, fingir letras diferentes e até personalidades diferentes, e ele está a escrever para si mesmo, né? Está a escrever para si mesmo, e eles acabam por casar com as cartas de amor que o Florentino escreveu, sem que tenha sido nenhum deles a escrever nem a ter aquelas ideias. Eu acho isso uma história incrível, mas é uma história de quem provoca parcerias. Ora, a Portugal Inovação Social, muitas vezes também a vejo nessa situação, a escrever cartas de amor de um lado e de outro, falando com os empreendedores, falando com investidores e tentando fazer a ponte entre os dois para ver se... E às vezes casam, não é? E, portanto, enfim, é isto. Ainda bem que mencionas esse caso, porque esse casal depois, mais tarde, volta a aparecer na narrativa, já com uma criança, e pedem ao Florentino para ser o próprio padrinho da criança, que é o fruto dessa relação que tu acabavas de descrever. Eu também vejo muito o Portal Inovação Social como isso, tanto o Portal Inovação Social, de alguma forma, também é o padrinho do Human Power Up, enquanto Centro de Inovação Social. Eu recordo que quando terminamos a fase de desenho do Human Power Up, ele era um projeto URBAC, fruto de uma rede europeia de cidades que querem fazer transferência de inovação social, e foste tu que na altura estavas como convidado do Seminário de Inovação Social de Braga, se eu não me engano, de segunda edição, que disseste: Carlos, este projeto tem potencial para poder ser um projeto de Portugal Inovação Social, portanto, olha para Estávamos na mesma mesa, né? Acho que fizemos exatamente. Uma conferência juntos. Também aqui esta questão. Filipe, obrigado por esta forma como estás a narrar o livro. A ideia era um bocadinho inspirar as pessoas de alguma forma a ler o livro, mas também a perceber que este tempo de Covid não é o fim. A cólera não foi na história que estávamos aqui a relatar e, portanto, também não será aqui. E portanto, basicamente, estamos a aproximar do fim do nosso tempo. Remarcas finais. Aconselhas a leitura deste livro para que possa haver de alguma forma aqui também alguma ideia criativa, como precisamos abordar agora este processo que vem aí. Portanto, na próxima semana já se está a anunciar o fim do confinamento, vamos abrir a economia, vamos abrir as organizações, voltamos ao espaço público. E que conselhos finais tens para os nossos empreendedores que nos estão a ouvir? Eu acho que este livro é, como muitos poderiam ser, mas acho que é um livro que, não sei o impacto que tem nos outros, mas lá está, como todos os livros, dependendo da fase da vida em que nós estamos, em que o lemos, é um livro que é muito poderoso do ponto de vista, se nós lermos o livro disponíveis para receber a energia que o livro traz a partir destas personagens tão interessantes, nós seguimos a história, o livro lê-se com muita facilidade. É um livro quase cinematográfico, onde nós vamos conseguindo perceber os espaços, a evolução, às vezes anda para a frente e para trás, mas um filme também é assim. E é um livro que principalmente dá esta energia, dá a sensação, quando acaba o livro, de que há coisas que nós conseguimos, a sensação de que nós conseguimos superar os problemas e as dificuldades, não só pela inspiração de que eles também conseguiram, e às vezes não conseguiram, mas principalmente porque conseguimos facilmente ter empatia com os dramas humanos e com as dificuldades e com a forma como as coisas se superam ao longo deste amor nos tempos de cólera. E já agora, deixa-me dizer-te só mais uma coisa, é que este livro será um livro, provavelmente, completamente incompreensível para os empreendedores sociais mais novos, a malta mais nova. Porque o livro, todo o avanço do livro se faz, do ponto de vista também afetivo, essencialmente
com base numa tecnologia muito antiga, que está completamente fora de moda, que são cartas. Cartas escritas à mão. E são muitas cartas, centenas de cartas, milhares de cartas, e o escrever ao outro faz muita diferença. E neste tempo de pandemia em que as pessoas estão isoladas, tem um sentido, aqui e ali, a recuperação disso. A malta nova a sentir necessidade de escrever por carta ao outro e pôr uma carta no correio como nunca tinham feito na vida, nem sabem o que é um selo. E porquê é que isso é importante? Nem sequer se apercebem. Mas o que eu tenho visto é que é importante porque escrever uma carta pela mão ou fazer qualquer coisa e mandar pelo correio é dizer ao outro que ele é único e importante. Não é apenas um e-mail ou um SMS que eu enviei. E isso acho que é não é que agora passemos todos a escrever cartas, mas escrever cartas uns aos outros é uma forma, ou bilhetes, é uma forma extraordinária de dizer que o outro é importante. Que no fundo é o que faz a inovação social e o empreendedorismo social também, cada vez que lança uma ideia e a experimenta, é dizer, tu és importante e a minha vida faz mais sentido se a tua também melhorar. Dificilmente podemos imaginar maior e melhor desafio nas nossas vidas, Carlos. Sim, até porque o ato de escrita é um ato de reflexão e, tanto, permite-nos de alguma forma organizar pensamento, permite-nos organizar aquilo que são visões e missões, e, portanto, nesse sentido, obrigado por este teu conselho, penso que será extremamente útil. Chegamos ao fim desta nossa conversa, infelizmente não a conseguimos transmitir em direto para que mais pessoas a pudessem ter assistido. Foi uma conversa rica de pormenores e de visões extremamente interessantes para aqueles desafios que agora enfrentamos. De qualquer das formas, rapidamente vamos colocar esta gravação disponível no nosso portal de Facebook do Human Power Up para que outras pessoas possam também de alguma forma partilhar desta nossa conversa que durante uma hora foi extremamente agradável. Filipe, muito obrigado, sei que estás muito ocupado e portanto não te quero roubar muito mais tempo. Tenho a certeza que esta conversa foi absolutamente inspiracional para os nossos empreendedores, para mim também. Muito obrigado e, portanto, vamos continuando este contacto, este trabalho. Portanto, vamos continuar a escrever cartas ao Portal Inovação Social. Temos vários empreendedores que estão neste momento em processo de escrita, não de uma carta, mas de um projeto. Portanto, obrigado por esta oportunidade que o Portal Inovação Social cria aos nossos empreendedores. É sem dúvida fundamental este financiamento que é providenciado pela instituição que dirige, portanto o nosso muito obrigado. Vamos continuar a trabalhar certamente. Obrigado, Carlos. A nossa inspiração vem de vós. Muito bem. A todos os 24 colegas que nos acompanharam na nossa sala de Zoom, muito obrigado. Portanto, vamos ter ainda mais uma Human Power Up inspirada no livro de Gabriel Garcia Marques. Na próxima semana vamos falar com o médico e vamos falar sobre saúde pública e será a última rúbrica das Human Power Talks que aborda esta questão do livro do Gabriel Garcia Marques. Uma vez mais, Filipe, muito obrigado e então despedimos-nos com votos de uma continuação de bom trabalho. Aquele abraço.